Eu vou fazer um exemplo de como fazer um business process, um Hello World, tá? Vamos lá. A gente vai logar aqui primeiro. Logamos. A gente vai baixar a IDE de implementação, que normalmente é conhecido como GPM, né? Graphic Process Modeler. Mas eu também chamo de IDE, IDE de implementação. Ele é um JNLP em Java. E aí você clica para baixar. Ele vai pedir sua autorização para executar com Java. Às vezes aparece uma telinha de bloqueado e aí tem que cadastrar a URL do servidor aqui no Java, painel de controles Java. Dependendo da versão do Java, do Windows também, essa interface fica um pouco diferente, mas no caso é só ir na parte de Web Settings e configurar a URL e a porta do servidor para que o Java confie na execução, no download, né, de jars dessa URL. Eu vou tirar aqui só para a gente simular o erro. Aplicar, baixar, bloqueado. Ok, o que eu faço? Vou lá no Java, cadastro, IP e porta, adiciono, aplicar, baixo de novo, pronto. Aí aceito os riscos, apesar de não ter risco, né? Esse caso aqui dessa aplicação não. Ele coloca esse aviso até por conta do risco de qualquer outra aplicação em Java, né? Algumas aplicações em Java pode modificar aqui configurações do sistema operacional, subir socket liberando portas para permitir execução remota de alguma, de alguma ameaça, né? Então, eu fiz o login, estou esperando ele carregar aqui na tela. Ok, ele apareceu aqui, às vezes demora um pouquinho, porque ele faz o download dos jars, carrega-se memória e atualiza a lista de serviços que vão ficar disponíveis aqui no GPM para a gente utilizar na implementação do BP. Tá, essa aqui é o GPM, é onde a gente vai implementar o BP. Aqui em Pfizer tem New e Open para abrir um ponto BP. O ponto BP é o nome do arquivo, tá? Na View a gente tem a opção de toolbar, mostrar essas opções aqui em cima, status bar, são aqui embaixo. Olha aí. Temos a opção de output, que é tipo um consolezinho que mostra aqui da execução. Navigation, tem um refresh service, quando você clica nessa opção, ele vai no servidor do externo e atualiza a IDE, o GPM, com os serviços configurados lá. Então, se você for aqui e configurar um serviço no deployment, como o GPM está aberto, ele não vai aparecer aqui. Você tem que vir e clicar no Refresh Service para que seja atualizado a lista de serviços aqui dentro da GPM. O stencil, que é o conjunto de serviços e adaptadores que a gente vai utilizar aqui dentro da implementação do BP, né? Por exemplo, às vezes se você quiser usar algo de MQ, tem que navegar aqui para você achar algum serviço de MQ, ó, de fila, WebSphere MQ Suite, algo de Map Edition, ou Map Editor, né? Temos também a opção de todos os serviços, mostra todos os serviços, muitos que até não estão separados aqui por esses grupos, né? Tem os protocolos do B2B, né? FTP, HTTP, SFTP Client, né? Os de Connect também aqui, ó. No Options tem as Preferences,
geral, configuração geral, né? Validar sempre no save. Quando você está implementando um BP aqui, a própria GPM vai validar a estrutura dessa implementação para ver se está de acordo com não com uma boa prática, mas sim com o mínimo validável. Seria o seguinte, se os adaptadores, se os serviços estão ligados com entrada e saída, com alguns parâmetros, esse tipo de coisa. Show a telinha mostrar a telinha de validação, né, se for o caso. Vou deixar aqui marcado para ele validar sim. O Source Manager, para usar o Expert Mode, é uma opção com mais opções para fazer o upload do arquivo, né? O arquivo, quando eu falo, é o ponto .bp, que quando a gente cria um arquivo aqui no Modeler, a extensão de arquivo que ele gera é um ponto .bp. Então, quando você marca essa opção aqui, ele disponibiliza mais configurações avançadas para você preencher antes de fazer o check-in do código-fonte para o Sterling B2B, né? O diretório default de trabalho, que seria o local onde ele vai salvar os BPs e onde ele vai buscar os BPs dentro do sistema operacional. Seria o seguinte, quando você está implementando aqui, quando você dá um save, ele vai abrir diretamente o caminho que você colocar aqui. Então, se colocar seu Windows, meu BP, ele vai abrir, toda vez que você for clicar no Open ou no Save, ele vai já cair direto nesse meu BP, onde você vai ter sua área de trabalho, né? O idioma, tem vários idiomas, tem português. A opção de Override Default Service Configuration Values é o seguinte, é porque alguns serviços vêm com alguns parâmetros pré-configurados dentro do Deployment Service. Quando você marca essa opção, significa que por aqui, pela ideia, você vai conseguir editar esse serviço de configuração. Com o decorrer da execução, de eu mostrar aqui como faz um BP, eu vou mostrar essa opção. Vamos lá fazer o nosso primeiro BP. Primeira coisa, vamos colocar o stencil aqui de BPML, que é o básico, é o principal no caso. Vamos criar aqui um novo BP. Vou mandar salvar logo. Save. Pronto. O arquivo .bp já está criado. A gente foi aqui, ó. .bp. Vamos lá. Por ser um BPML, então isso aqui é um fluxo de trabalho, um workflow, então sempre vai ter um start, um end, o início do fluxo e o final do fluxo. Porém, nesse start, entre o start e o fim, a gente vai ter um conjunto de etapas e essas etapas podem ser agrupadas por sequence, né? E seria essa opção aqui, ó. Sequence start, sequence end. Isso aqui, quando a gente faz uma analogia com código Java, seria a chave do método, né? Public void teste, isso seria um método, né? Então, o sequence start seria, fazendo analogia, seria essa chave aberta com essa chave fechada. É sempre uma boa prática definir um nome para ele, porque se você não definir, e se esse nome ficar repetido com outro sequence start, a execução vai se perder. E realmente se perde. Ela começa aqui, se tiver um outro sequence start início mais para frente, é capaz dele voltar para esse início e tentar executar essa etapa novamente. Vamos usar o
o step mais simples, que é o assign. O step assign é um step de definição de variável, né? Quando você coloca ele aqui, ele tem 4 atributos, né? Aqui do lado esquerdo tem os nomes dos atributos e do lado direito os value. O append, vou começar de baixo para cima que vai fazer mais sentido. O to seria o nome da variável. Nome, nome da variável. Ok? O from é onde a gente coloca o valor. Só que o que acontece? Tudo aqui no step, no B2B, trabalha-se com XML, com estrutura XML. Logo, na verdade, a linguagem mais utilizada é o XPath, né? Que é essa linguagem aqui, ó. XPath, né? É a linguagem mais utilizada dentro desse BPML, tá? Que é uma linguagem que é uma linguagem para você fazer o tratamento do conteúdo de um XML, possui várias funções, um tratamento de string, né? Vou até dar uma navegada aqui para a gente ver algumas aqui. É uma linguagem bem simplesinha, bem simples mesmo, mas com um grande poderio para fazer tratamento de dados, né? Principalmente o XML. Essa imagem aqui, ó, é até interessante observar, porque se vocês observarem, tem um XPath aqui no meio, e aí o XSLT também, que é uma linguagem muito utilizada aqui dentro da implementação do BP, ele pega uma partezinha do XPath, o Xlike não vi ainda a aplicação sendo aplicado, tá? Mas o principal é esse vermelhinho aqui, ó, XSLT e XPath, mas principalmente o XPath, né? Então vamos lá. Então é bom ter uma noção de XML, uso de XML. Então vamos lá. Então, como primeira função do XPath, a gente usa string. E como é essa função? A função string é uma função do XPath, que é onde você devolve, se transforma o parâmetro aqui do meio como uma string. Você converte ela para uma string. Tá? Mas por esse campo aqui, trabalhar com XPath, você poderia até deixar assim, indicando com as aspas que isso aqui é uma string. Tá? Nessa constante, seria um valor constante. Meu nome. Seria um valor que não vai mudar. O valor não muda, mas o conteúdo é algo até um pouco diferente de outras linguagens. Quando a gente cria uma variável dentro do Java, que a gente define ela como final, que seria uma variável que tem a característica de ser constante, que ela não vai mudar, aqui seria mais ou menos isso. Entendeu? Porque você pode usar tanto constante como deixar de forma constante esse valor. Só que isso não evita, não faz com que essa variável não seja alterável. Independente de você colocar como constante ou não, essa variável pode ser alterada durante a execução do fluxo. Então, o constante é mais uma indicação de que aqui você não vai usar XPath. Você vai usar algo constante, um nome direto. Meu nome. E aqui nesse from é onde você pode fazer um conteúdo dinâmico. E como seria esse conteúdo dinâmico? Usando a função do XPath. Entendeu? Aqui você pode colocar uma outra função que é do XPath, é o concat, né? Meu, vírgula, nome. Pode separar aqui, ó. E essa função concat,
ela é função do XPath, tá? E aí ela vai concatenando as strings e aqui não tem um limite. Então você vai colocando o tanto que você precisar. Óbvio que em algum momento vai ter um limite, mas o limite é bem extenso. Então, isso aqui ele vai concatenando. Não precisa terminar com ponto e vírgula. Ele não termina com ponto e vírgula. E esse append significa o seguinte, que se você tiver um segundo assign, ó, copia e cola, se você tiver um segundo assign com o mesmo nome de variável, a segunda você coloca como append. Quer dizer que ele vai concatenar, ele vai adicionar esse conteúdo novamente na próxima variável. Na mesma variável, no caso, né? Depois eu mostro o exemplo. Vamos fazer aqui esse primeiro. Append falso, concat, meu nome, espaço, nome. Ok, nessa variável no nome. Beleza. Definiu aqui o primeiro step. Esse é o step, no caso, né? A gente faz essa ligação. Clica e arrasta, clica e arrasta, clica e arrasta. Aqui, às vezes, se você, dependendo de se estiver perto, se você der dois cliques, ele já conecta aqui, ó. No caso, não está tão perto assim. Olha, tá meio desalinhado aqui, né? Essa implementação, a gente consegue vir aqui, ó. View, Auto Layout. Alinhou. Save. Ó, na hora que eu coloquei um save, ó, já validou. Tá vendo? Validado com sucesso. Que é aquela opção que eu mostrei. Go to. Aqui essa opção ainda não está habilitada porque não tem subfluxo. Vou mostrar o que é o subfluxo. Temos o zoom. Temos o grid. No grid, com pontos. Linha de grid. Eu uso como no grid. Build é só para validar. Esse código não é compilado. Ele vai ser interpretado pela engine. Preferências, tools. Tools é um item de menu para a gente cadastrar funções, né? Eu vou mostrar isso mais para frente. E aqui é a opção de adicionar um subfluxo. Seria um código, ao invés da gente colocar todo o nosso código aqui, a gente vai criando subfluxo, ele vai criando hierarquias de subfluxo e você vai navegando nesses subfluxos e colocando o código. Eu vou mostrar isso também. Vamos lá, já salvei. Vamos mostrar ele executando. Como é que faz para fazer o check-in? Normalmente eu faço check-in por aqui. Então posso fazer até por aqui, uma opção. Aqui demora um pouquinho mais. Vamos fazer. Source Manager, vamos ver se ele vai até abrir. Ele demora um pouquinho mais porque ele tem que atualizar o código. Ó. Ok, aguardei um pouquinho, ele abriu aqui como se fosse um GitHub, né? Mas é que ele só armazena o conteúdo do BP. Ok. Eu clico com o botão direito, adicionar. Dou um nome para o BP. Pode ser o mesmo nome do arquivo ou não. Quando a gente for fazer o check-in, ele vai ver que o nome, esse process name está diferente e vai colocar, definir, vai considerar esse nome e não o nome do arquivo. Next, o arquivo. Na descrição, versão 1. Aqui tem algumas opções relacionadas à própria configuração de filas do Sterling B2B. Isso talvez um vídeo mais avançado aí para eu fazer. Pode explicar isso aqui melhor. A ideia é só fazer next, 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 só para a gente subir.
Ele vai validar o processo e já habilitar o processo, porque se ele não fosse validado, ele não iria habilitar o processo. Não precisa marcar nada. Beleza. Fez o check-in. Se você vir aqui, exemplo, tá aqui. Vou mandar executar. Como é que faz para executar? Primeira coisa, procura o BP, encontrou o BP, temos a opção do Source Manager, que é baixar o código-fonte dele, ver qual é a versão do código-fonte, enfim. E tem a parte de Execute Manager. Source Manager, Execute Manager, e aqui é o Execute. Vai executar, ele vai abrir uma segunda telinha, aí onde tem a opção de você escolher algum arquivo no seu sistema operacional para você poder processar esse arquivo. Eu vou mostrar isso mais para frente. O encode desse arquivo de entrada e qual será o usuário que vai executar esse business process dentro do externo, né? Aqui também tem a opção do file name se você tiver que buscar ele pelo HTTP ou até de dentro do sistema operacional onde o B2B está instalado. Vamos dizer que tivesse instalado aqui dentro de um C, eu falaria C, dois pontos, pasta, arquivo.xml, algo assim. Aí ele ia buscar esse arquivo lá e executar. Mas no nosso caso aqui a gente não vai processar nenhum arquivo. Clique em Go, aí ele vai iniciar a execução. Ok. O step 0 é só o ponto inicial da execução, é o momento que ele coloca o fluxo de execução que você fez na fila de processamento, onde a gente tem o ID do step, o serviço que inicializou, ou seja, o serviço que executou, o status dele, se ele teve sucesso ou não, sucesso ou erro aqui. O advance status é uma mensagem que você pode devolver de dentro de um desses steps, que ela vai aparecer aqui, o horário, hora, minuto, segundo que ele iniciou, hora, minuto, segundo que ele terminou. Status report também é outra opção se você quiser imprimir algum status report dessa operação. O document, no caso a gente não definiu nenhum document, que é aquela tela que eu mostrei sobre buscar um arquivo do sistema operacional, essa primeira, a tela antes dessa execução aqui. O instance data, com essa exclamaçãozinha, a gente consegue enxergar o process data dessa execução. Process data seria mais ou menos a trilha da execução desse fluxo, né, onde você consegue ver as variáveis, enfim, eu vou mostrar ela aqui. O step 1, que no caso do nosso BP seria esse aqui. Os steps não contam, os steps, quando a gente vê aqui na tela, step 1 significa que é esse step, é essa execução, é esse passo. Esse start e o sequence, eles não são contabilizados como step. Então, no caso, esses são steps. Se eu colocar mais um assign, vai ter um step 2 aqui. Próximo exemplo a gente vai ver. Beleza. A execução desse step foi um assign service, tá vendo aqui? Assign. Teve sucesso na execução, não teve nenhum advance status. Ele startou nesse momento e finalizou nesse tempo também. Não teve nenhum status report, não teve nenhum documento processado. E o process data dele a gente pode ver clicando aqui. O que acontece? Process data, como eu te falei, é a trilha da execução. É o que foi colocado em memória, o que foi processado, quais são as variáveis. E se a gente reparar, tudo é gerado no XML. O process data em si é um XML. Vamos continuar aqui. O process data está aqui. Se a gente olhar no nosso código, nós temos aqui
clicando 2 vezes. Nosso step de assign. To, nome da variável, nome variável. Quando eu falo nome variável, é aqui para o GPM, mas lá no Process Data ele se torna uma tag XML, nome variável. O conteúdo dela vai ser o resultado da execução desse XPath que eu coloquei aqui. Então, concat, meu, é um string, vírgula, uma string vazia, nome, mais uma string. Tá aqui, meu, espaço, nome. Fechou a variável, ele automaticamente fecha a variável, né? Porque senão não seria um XML válido. Constante está vazio, o append não tem nada. Agora vamos editar esse código e colocar ele como um segundo assign e ver o append funcionando. Vamos lá. Fechar isso aqui. Dar uma pausar aqui só para eu fazer esse ajuste aqui. Vamos lá. Assign. Eu posso arrastar daqui, jogar aqui e arrastar aqui das opções, né? E jogar aqui para dentro do código. Ou eu posso vir aqui, selecionar ele, copiar, colar. Tá aqui. Ligo aqui nessa opção, faço Auto Layout. Aqui. É uma cópia, né? Então é a mesma coisa. Então vou fazer aqui. Vou mudar aqui para string. Meu. Nome. True. Mesma variável que mudou. Salvo. Posso subir pelo Source Manager. Subir de novo aqui pelo Source Manager, que tem um detalhe. Vamos ver aqui. Source Manager. Para você fazer a atualização de um BP, né? Vamos ver aqui, deixa eu pausar um pouco o vídeo, que às vezes isso demora. Ah, já veio. Exemplo. Aqui. Expandir. Clico com o botão direito. Checkout. Para algum lugar. Tá vendo? Checkout para o diretório. Esse aqui é o diretório dentro do meu ambiente. E aí, quando eu faço esse checkout, eu posso locar o business process para que um outro desenvolvedor não possa modificar enquanto eu esteja fazendo essa evolução. Então, eu posso fazer o checkout dele aqui, o checkout e deixar locado. Ó, fez o checkout, colocou um cadeadozinho indicando que está locado. Quando ele faz isso, lá no Sterling B2B, ele gera um lock manager. O usuário locou esse item name, que é do tipo business process, o horário que ele o horário e o dia que ele locou e quando esse lock vai expirar. Se ele não mexer, esse lock vai expirar, tá vendo? A gente tem 30 minutos para fazer essa alteração. Após esses 30 minutos, esse lock vai sair e qualquer outro desenvolvedor pode ir lá e editar. Né? Não vai ser bloqueado. O próximo desenvolvedor não vai ter uma notificação de que aquele BP está bloqueado. Então vamos lá. Clico no botão direito e vou fazer o check-in. Vou localizar o arquivo. É esse que eu já editei, né? Eu já editei ele, então ele já está modificado. Eu vou precisar concluir aqui o vídeo, porque já está dando o tempo um tempo máximo do vídeo. Aí eu vou fazer um próximo vídeo mostrando essa execução.